Alô, amigos do canal Varal, estamos aqui mais uma vez numa gravação e eu gostaria que vocês que nos acompanham, que vocês dão um like no nosso canal. Nosso canal chama-se Canal Varal. Por que Canal Varal? Porque no Varal você coloca todos os tipos de peças de roupa. E aqui o nosso canal é um canal que a gente tem diversidade nas entrevistas. Então eu gostaria que vocês, quando abrir lá, @canal Varal, tudo junto, minúsculo, você vai abrir, vai aparecer inscrever-se, você se inscreve e depois você clica em cima de uma bolinha amarela que vai aparecer as reportagens, as entrevistas, os bate-papo que a gente faz, os podcasts. Tudo bem? Hoje nós estamos recebendo aqui, e eu estou com muita alegria de tê-lo aqui no nosso estúdio, o nosso querido Dr. João Carlos Web. Dr. João Carlos Web é uma pessoa muito conhecida em Macatuba, muito querida, é uma pessoa que foge daquilo que o pessoal brinca, né? Está sempre em atividade, um homem que busca atender a população ao longo de toda a sua vida e é um grande médico, uma referência em termos de cardiologia. E hoje nós vamos conversar com o Dr. João e o nosso tema principal nesse dia é sobre infarte. O Dr. João vai nos dar, assim, um entendimento melhor para a gente que é leigo, que a gente quer saber um pouco mais dessa doença, né? Então eu fico muito contente, Dr. João. Eu gostaria que o senhor iniciasse as suas considerações iniciais, falando do seu histórico acadêmico e do qual atividade que o senhor está atualmente operando aqui na cidade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito ao Silvio Roberto pelo convite, pela oportunidade de poder falar sobre essa doença que causa uma mortalidade tão grande na população de Macatuba, do Brasil e do mundo, né? É uma doença que, quando acomete o indivíduo, ela é muito grave. Então, gostaria de agradecer muito esse convite. Espero que com essa entrevista a gente consiga ajudar alguém, a gente consegue fazer com que alguma pessoa se livre desse mal. E eu não poderia deixar de dizer o seguinte, que o Silvio Roberto é marido de uma das pessoas que eu mais admiro aqui na cidade de Macatuba, que é a nossa querida Odete, que é assistente social da APAE, onde ela realiza um trabalho maravilhoso. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. E estou aqui à disposição, Silvio. Doutor João, me perguntaram na rua, quando eu falei que ia ter esse bate-papo, o que é um infarto? Para que a gente entenda o que é o infarto, eu preciso falar um pouquinho sobre a fisiologia cardíaca. A gente sabe que os ventrículos, que são aquelas câmaras que recebem o sangue no coração, e o principal, o ventrículo esquerdo, ele é formado por um músculo. Ele tem uma parede musculosa que, quando contrai, o sangue é ejetado na circulação, o sangue vai para a circulação. E esse músculo, para que ele trabalhe, ele precisa de oxigênio e energia, e ele consegue isso às custas de umas pequenas artérias, que são chamadas coronárias, que levam sangue para esse músculo do coração. E aí faz com que esse músculo receba oxigênio, nutrientes e exerça o seu papel, que é a contratilidade. Quando uma dessas arterinhas entope, obstrui, essa parte do músculo do coração que é irrigada por ela fica sem sangue. E aí ele sofre um processo de morte, e que a gente chama de necrose, ou infarto, ou infarte, como vocês queiram. Então, o infarto nada mais é do que a morte de um pedaço do músculo dos ventrículos. Doutor João, o que leva uma pessoa a um infarto? Olha, a gente não tem uma única causa de infarto. A gente usa o termo chamado fatores de riscos.
Então, quanto mais fator de risco uma pessoa apresentar, maior é a probabilidade dele vir a ter um infarto. Quais são esses fatores de risco? Nós dividimos esses fatores de risco em aqueles removíveis, que a gente pode tirar da nossa vida, e aqueles não removíveis, que não tem como você tirar da sua vida. Quais são os removíveis? Ou vamos falar primeiro os não removíveis. Quais são os não removíveis? O primeiro não removível é a idade. A gente sabe que quanto maior a idade, ou quanto mais idoso ou idosa for uma pessoa, maior a possibilidade dela ter um infarto. E não tem como você estar lá com 70 anos e voltar para 30, isso é impossível. E um outro fator de risco não removível é o fator genético ou familiar. A gente sabe que uma pessoa que tem pessoas na sua família que tiveram infarto, principalmente numa fase mais precoce da vida, tipo 45, 50 anos, abaixo disso, ela tem uma probabilidade maior de vir a ter infarto. E a gente também não pode mudar de família, né? Então isso aí é não removível. Os removíveis, os principais, são 4. O primeiro é o tabagismo, que é removível, você para de fumar se você tiver força de vontade para isso. O segundo é a hipertensão arterial ou a pressão alta, que você tem como tratar. O terceiro é o diabetes, que você tem como tratar. E o quarto é a dislipidemia, principalmente o aumento de colesterol e triglicérides, que também tem como você tratar. E tem outros fatores menos importantes, aí vem a obesidade, sedentarismo, estresse, ácido úrico elevado, que não são tão importantes como esses 4 que eu citei. Doutor, quais são os primeiros sinais de um infarto? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o sinal clássico do infarto é uma dor no peito, na região aqui do externo, na região central do peito. Essa dor é uma dor constrictiva, a pessoa relata como se estivesse sofrendo um esmagamento do tórax. E essa dor ela pode irradiar para o braço esquerdo, onde é mais frequente, pode irradiar para os 2 ombros, pode irradiar para a região epigástrica, que é a região do estômago, e pode simular até uma dor de estômago. A pessoa fala, estou com uma dor de estômago aqui, pode estar tendo um infarto. E pode irradiar para as mandíbulas, simulando até dor de dente. E, por incrível que pareça, tem infarto que a pessoa só tem essa dor irradiada, ou seja, na mandíbula, ou no epigastro, ou na região do estômago, e ele acha que está tendo outra coisa e não vai procurar um médico. Quando acontece essa dor clássica, aí fica fácil para se fazer o diagnóstico, porque a dor é muito violenta. No momento da dor, a pessoa começa a suar frio, fica pálido, tem náusea, mas tem aquelas apresentações que a gente chama de atípicas, que não são muito características do infarto. E essas daí, onde mora o perigo, que a pessoa não vai procurar um médico e ele pode ter um final muito ruim. Que tipo de apresentação? Às vezes, a pessoa tem apenas um desmaio, às vezes ele tem apenas uma palidez súbita, às vezes ele tem uma sudorese, ele começa a suar frio de forma súbita. Isso é muito comum no paciente diabético e no paciente mais idoso, que ele tem o que a gente chama de infarto silencioso, que quase não dá dor. Então as manifestações são bem atípicas mesmo. Doutor João, quanto tempo o corpo avisa antes da pessoa ter um infarto? Que é a primeira coisa que a gente tem? O senhor acabou de completar aí parte dessa pergunta, mas como você pode se preparar para você evitar o infarto? Quais são os benefícios que você pode fazer para o seu próprio corpo? Olha, a palavra-chave, ou a frase-chave, se chama mudança de hábitos de vida. O segredo é o quê? É você ter uma vida saudável. O que é vida saudável? É você praticar atividade física, você evitar a obesidade, procurar não engordar muito, não ter sobrepeso, você evitar o estresse, não fumar, isso é muito importante, viu? Eu acho que o cigarro é um fator de risco muito importante.
E, enfim, resumindo, é o que a gente chama de mudança de hábitos de vida, é ter uma vida saudável. Se você tiver uma vida saudável, e aí a gente considera também uma boa alimentação, principalmente evitar as gorduras, principalmente aquelas que a gente chama de não saturadas. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma menor probabilidade de vir a ser surpreendido por um infarto. Doutor João, o infarto tem idade ou não tem idade? Porque eu vejo constantemente pessoas jovens sofrendo com essa doença, morrendo até. Tem idade? Tem. O infarto tem idade. Ela comete pessoas mais jovens e você tem razão. Cada dia a gente tem observado que pessoas mais jovens vêm sendo acometidas por infarto, mas o infarto ele incide mais nas pessoas mais idosas. E tem um dado muito interessante que eu acho que vale a pena a gente considerar. O infarto na mulher, ele é muito pouco, aparece com muito pouca frequência na mulher que está na fase fértil, antes da menopausa. Porque o estrogênio, o hormônio feminino, ele protege a mulher. Então, a mulher antes da menopausa, ela tem uma incidência de infarto muito menor do que o homem. Depois da menopausa, a incidência do infarto na mulher e no homem praticamente se igualam. Mas a gente tem que considerar que quanto mais idosa for uma pessoa, ou quanto mais idoso, maior é a possibilidade ou a probabilidade de ele vir a ter um infarto. Me perguntaram também, para mim, que exame que você pode detectar um infarto? Tem condições de você ter uma ação preventiva? Muito boa essa pergunta sua. O que acontece é o seguinte, a gente sabe que o infarto acontece quando aquela arterinha lá, ou a coronária, obstrui, ela entope 100%. Mas antes dela entupir 100%, ela passa por um processo que a gente chama de a progressão da aterosclerose, ou seja, primeiro forma-se uma plaquinha no interior dessa artéria de cálcio e gordura, e essa plaquinha vai aumentando progressivamente até ela chegar em um grau de obstrução de 70%. Quando ela chega nesse grau de obstrução, ela fica mais susceptível a se romper. E quando ela se rompe, ocorre a migração de plaquetas e fibrina para aquele lugar, forma-se um trombo ali e entope a artéria. Quando a pessoa tem a plaquinha lá com 70%, a gente consegue detectar em alguns exames. E o exame mais importante para que a gente detecte essa plaquinha com mais de 70% é o teste ergométrico, aquele exame chamado de prova de Source, que a pessoa faz um eletro durante o tempo em que está realizando o exercício físico. Se a pessoa tem essa plaquinha aí de 70%, no eletrocardiograma normal, ela não acusa. Se a pessoa tem essa plaquinha de menos de 70%, nem o teste ergométrico acusa. Então, aí ficaria, para você poder fazer diagnóstico, um exame chamado angiotomografia coronariana ou mesmo cateterismo, que não se faz nessas condições. A gente não faz isso aí como exame de check-up. Então, o segredo qual que é? É você ter uma vida saudável. Tenha uma vida saudável, peça a Deus para que nenhum mal te aconteça e vai procurar ser feliz. É isso aí que a gente aconselha para os pacientes. Doutor, quem tem ansiedade e depressão pode levar também carretar? Olha, é uma coisa impressionante, viu, Silvio? Cada dia mais está se valorizando, principalmente a depressão como fator de risco para infarto. E principalmente nas mulheres. A gente sabe que a mulher que tem depressão, ela infarta mais do que a mulher que não tem depressão. Então, esses fatores de risco são importantes, por isso que a gente considera que quando uma pessoa tem muita ansiedade ou tem um quadro depressivo, procurar se tratar de forma adequada. E aí vem a atividade física. Não sei se você sabe, a melhor terapêutica para ansiedade, para depressão, é a atividade física, é exercício físico. Quando nós fazemos exercício físico, a gente fabrica
uma substância chamada endorfina, que é o calmante natural do organismo. Então, isso faz muito bem. Então, isso realmente são fatores que cada vez mais a gente tem valorizado. O senhor falou do infarto silencioso, né? E às vezes a pessoa tem esses sintomas, não consegue detectar no próprio corpo. E nesse caso, tem como se precaver? Como que se faz, doutor? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu tive um caso, não faz muito tempo, aqui de Macatuba. Eu não estou exercendo muito a minha profissão de forma abrangente na cidade, mas eu faço um trabalho no Recanto dos Velhinhos, que eu atendo toda quarta-feira à noite, e eventualmente as pessoas pedem para que eu vá avaliar algum paciente no hospital. E me chamaram para avaliar uma senhora que estava tendo queda de pressão. E eu fui, avaliei a paciente, ela era diabética, não tinha dor, não tinha nenhum sinal que sugerisse que ela estava tendo um infarto. E fiz um eletrocardiograma dela, estava normal, e eu não valorizei essa queda da pressão. Aquilo para mim era devido a pouca ingestão de líquido, achei que ela estava um pouquinho desidratada, e aí corri um sorinho, fiz uma hidratação, ela melhorou, mandei ela para casa. 2 dias depois ela teve morte súbita em casa. Isso aí, assim, é terrível para a gente. Você não tem ideia o que significa isso para o médico. Isso aí é um sentimento de impotência, de fracasso, de tudo de ruim que a gente pode pensar como pessoa. Então, para você ver o seguinte, que até o médico, às vezes, passa batido. Imagina, então, o paciente. Então, eu acho o seguinte, o paciente que teve qualquer sintoma que ele nunca teve antes, por exemplo, ele está bem, quando ele começa a suar frio, vai no pronto-socorro. Ele está bem, de repente ele começa a ter desmaio, começa a cair, vai no pronto-socorro. Então, a única recomendação que se faz é isso. Começou a apresentar algum sintoma que não tinha antes, procura ajuda, vai no pronto-socorro, vai ver o que é. Doutor, o senhor disse que tem dormência do lado, principalmente do lado esquerdo, e eventualmente também do lado direito. Eu escuto as pessoas falar que tem uma queimação no peito. É fato? Olha, o que acontece é o seguinte, a gente tem que valorizar realmente aquela dor que tem um significado importante no diagnóstico de infarto. A gente não pode também achar que tudo que o paciente tem é infarto. A gente tem muitos casos em que a pessoa tem uma dor no peito que ele aponta com o dedo. Desde a minha época de faculdade de medicina, eu aprendi com meus professores. Aquela dor no peito que você aponta com o dedo nunca é infarto. A dor do infarto ela é difusa, ela é abrangente, ela pega todo o tórax e ela é constrictiva, ela é muito forte, o paciente fica inquieto. Então aquela dorzinha que a pessoa fala, estou com uma dorzinha no peito aqui faz uma semana, isso não é infarto. Isso não é infarto. É claro que qualquer coisa que você tenha, você deve procurar um médico. Mas muito dificilmente... Quer dizer, qualquer suspeita, a pessoa tem que já procurar algum... Eu acho que sim, eu acho que alguma coisa de novo que está acontecendo. Existe muito uma coisa chamada neurose cardíaca, que a pessoa, qualquer coisinha, ela acha que ela está sofrendo do coração. Mas essa pessoa também precisa de ajuda. Ela pode não estar com problema no coração, mas está com problema de ordem psiquiátrica, precisa ser tratado. Que atitude a gente tem que tomar quando a gente começa a sentir essas dores, essas coisas acontecendo conosco? Que a gente está sozinho. O que a gente tem que fazer? Você está ali começando a passar mal. Existe alguma coisa assim, paliativa naquele momento que você pode fazer alguma posição, tomar alguma posição a respeito do sintoma que você está tendo? Olha, se a pessoa estiver com um quadro clínico muito sugestivo de infarto, uma dor, como eu falei, de forte intensidade no tórax, constrictiva, parece que está esmagando o tórax. Uma coisa que a gente recomenda
que pode ser feito, mas não necessariamente, se ele tiver o AS infantil em casa, ele colocar 2 comprimidinhos na boca, mastigar os 2 comprimidinhos e deixar dissolver na boca. Se isso daí que ele está tendo for um infarto, vai trazer algum benefício. Mas o que a pessoa tem que fazer mesmo, que realmente é efetivo, é pedir ajuda. Pega o telefone, liga para um amigo, liga para um 190, liga onde tem SAMU, liga para o SAMU, liga para o hospital e fala, olha, estou com muita dor no peito, estou precisando de ajuda, manda alguém vir me buscar. Então essa é a conduta assim, que pode salvar a vida. Doutor, o senhor falou que o senhor teve uma paciente que estava com pressão baixa e diante dos olhos do senhor não foi possível detectar o problema. Isso quer dizer o quê? Que quem tem constantemente pressão baixa é motivo de pesquisa, é motivo de fazer uma verificação mais aprofundada com respeito a essa suspeita, pode ser uma suspeita que a pessoa tem ou não existe exame nesse caso? Não, de forma alguma. A pressão baixa, é muito comum você ver pessoas, principalmente do sexo feminino, que tem pressão lá de 9/6, 8/6, isso é normal. E até é benéfico. Pessoas que têm nível de pressão mais baixa, a gente sabe que são menos acometidas por doenças cardiovasculares. Essa pressão baixa que eu falo é tipo 8, tipo 6, 4 de sistólica, de máximo. A hipotensão é importante mesmo, que a pessoa não consegue ficar de pé. E aí você fala, mas aconteceu isso com essa paciente, o que você devia ter feito? Devia ter deixado ela internada, fazer eletroseriado de 6 em 6 horas, dosar as enzimas cardíacas, que é um exame de sangue, que quando a pessoa está tendo um infarto, ele aumenta, tem uma substância que aumenta no sangue. Era isso aí que eu devia ter feito e não fiz. Quando a gente fala, doutor, em pressão alta, a gente pensa muito no sal. É bom? Como é que funciona isso? O sal prejudica? Tem pessoas que gostam de comida um pouco mais temperada, mais salgada. Tem um prejuízo também ao longo da sua vida? Isso vai acarretando alguma coisa? Olha, eu vou te confessar uma coisa, viu? Eu tenho hipertensão, eu tomo um remedinho para pressão todos os dias. E eu adoro sal. Pra você ter uma ideia, eu como abacaxi com sal. Eu pego abacaxi, jogo sal em cima e vou comendo. Então, isso aí é realmente difícil. Tem gente que gosta mesmo, vai comer uma carninha, gosta da carne passando um pouquinho no sal. Mas para o hipertenso, isso não é bom, isso é prejudicial. O sal tende a provocar a elevação da pressão. Ela faz com que a pressão fique mais alta do que deveria. Então, evitar comida muito salgada, viu? Os nossos ouvintes, doutor, qual que é o que mede a sua pressão em casa, que tem um medidor de pressão em casa, qual que é o batimento cardíaco ideal e a pressão ideal? Porque muitos falam 12/8. A gente considera a pressão ideal, não estou falando normal, estou falando ideal, é 12/8 ou abaixo disso. Isso é o ideal. O que é pressão normal? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza como pressão normal a pressão abaixo de 13/8,5, ou seja, 130/85. E considera até 140/100 ou 14/10 como o que a gente chama de pressão arterial borderline, que está no meio ali, entre o normal e o elevado. E acima de 140/90, como hipertensão. Então, o paciente que tem pressão acima de 14/9, ele é considerado hipertenso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para classificar um paciente como hipertenso. Não é com uma medida só, não. Vocês já ouviram falar muito da hipertensão do jaleco branco. A pessoa chega lá no médico, o médico vai medir a pressão, ele fica estressado, a pressão dá normal. Ele chega em casa, dá alterada, dá elevada. Ele chega em casa, vai medir a pressão para normal. Então, a gente tem que fazer várias medidas, de preferência, se der para fazer um mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, aquele aparelho que fica medindo a pressão de 15 em 15 minutos e registra. Isso aí seria bom, mas não é tão necessário, não. Dificilmente eu peço um mapa para o paciente. Quando ele vai no consultório, que eu meço a pressão que está acima do normal,
eu marco um retorno, meço de novo, às vezes marco mais um retorno, converso com ele um pouco antes, deixo ele relaxar, meço uma vez, duas, três, para depois você classificar o paciente como hipertenso. Então, tomar muito cuidado, porque quando você faz o diagnóstico de hipertensão, isso significa tratamento pro resto da vida, ele vai tomar remédio sempre. Então, tem que ser realmente muito bem diagnosticada a hipertensão arterial. Quanto ao batimento cardíaco, nós consideramos como frequência cardíaca normal aquela que vai de 60 a 100. Se o paciente tiver com uma frequência acima de 100 batimentos por minuto, isso aí é chamado de taquicardia. Se tiver abaixo de 60, é chamado de bradicardia. Bom, tem condições em que o paciente tem frequência de 120, 130 e ele é normal? Tem. Quando ele faz uma atividade física, o coração dispara, vai até 140. Isso não significa doença cardíaca. Quando ele está estressado, quando ele está muito nervoso, ele tem uma tendência a ter uma elevação da pressão arterial. Isso também não é doença. E quando o coração está batendo com menos de 60 batimentos por minuto, isso pode ser normal. Tem pessoas que são bradicárdicos mesmo, o coração bate mais lento. Então você fez todo o exame, está tudo normal, ele não sente nada, belezinha, não precisa preocupar com isso não. Doutor João, explica para nós o que é cateterismo. Qual o objetivo de você então, fazer um cateterismo? Eu vou te falar o seguinte, o paciente chegou com infarto. Como é que você trata um paciente com infarto? A gente tem que considerar uma coisa, quando aquela coronária obstrui, quando ela entope, se você conseguir desentupir essa coronária em até uma hora, isso é importante dizer isso, o paciente vai se comportar. Esse é o padrão ouro. Nesse período, esse é o chamado tempo ouro. O paciente começou a ter dor. Muito se bem. Até em uma hora eu conseguir desentupir a coronária dele, o coração dele volta totalmente ao normal, como se nunca tivesse tido um infarto. Até 12 horas, se você conseguir desentupir a coronária, ainda tem benefício. Embora quanto maior o tempo em que a coronária estiver ocluída, menor é o benefício. Mas até 12 horas... Nessas 12 horas, doutor, o que fica mais evidente? Comprometimento do coração? 50%? Como é pois que... é, aí que está. Então, se ele tiver até 12 horas de entupimento da coronária, ainda tem benefício. Depois de 12 horas, aí acabou, não tem benefício mais. Você não precisa fazer nada. Bom, o que reflete a gravidade do cateterismo? Ou seja, você perguntou quanto por cento compromete a função do coração. Isso vai depender de qual artéria que entupiu e qual a região da artéria que entupiu. Tem uma artéria coronária chamada descendente anterior, que ela é a principal, ela irriga a porção anterior do ventrículo esquerdo. Ela, quando entope, principalmente na sua base, ali bem proximal, ela provoca infartos gravíssimos. E se o paciente não for tratado adequadamente, ele vai se salvar, mas ele vai evoluir com insuficiência cardíaca. Aí ele começa a ter falta de ar, inchar e é aquele comprometimento. Então, você perguntou do cateterismo. Por que nós fazemos cateterismo? Tem duas formas de você desentupir essa artéria. A primeira forma é com um medicamento. Então, o paciente chegou no hospital, você infunde uma droga nesse paciente chamado trombolítico, e esse medicamento vai lá e dissolve aquele trombinho que está entupindo a coronária. E a outra forma é o cateterismo cardíaco. Você encaminha o paciente com um serviço de hemodinâmica, o médico passa um catéterzinho, vai até lá onde está entupido, ele consegue desentupir com o catéter, insufla um balãozinho ali, e aquele balão rechaça aquela placa de aterosclerose para a periferia da artéria. E aí ele instala uma redinha de metal, que a gente chama de stent, para que essa artéria não volte a fechar. Então esse procedimento, ele salva a vida. Infelizmente, ele depende de quê? De uma logística muito própria para você conseguir isso. Então o paciente chegou aqui com infarto, até que você consiga uma ambulância para levá-lo, até que você consiga disponibilizar o serviço de hemodinâmica em Bauru,
até que o paciente chegue lá, que se faça o procedimento, isso daí vai trazer um prejuízo muito grande para o paciente. Por isso que a gente usa um termo chamado tempo porta-balão. O que é tempo porta-balão? É o tempo que vai desde a chegada do paciente no pronto-socorro até o momento que você consegue colocá-lo na mesa de hemodinâmica. Esse tempo, se ele for maior do que 90 minutos, você não deve considerá-lo. Então, você deve tentar fazer a desobstrução com medicamento aqui mesmo na cidade. Tá? Então, isso é importante que se diga. Então, esse tempo de o paciente chegou até que ele vai para a mesa de hemodinâmica lá em Bauru, não pode passar de 90 minutos. É muito interessante, né? Tudo tem um prazo, né? É. Quanto mais se prolonga nos primeiros socorros, mais complicado fica. Agora, doutor, eu queria fazer algumas perguntas assim, de uso de curiosidade da população, né? Que ano que o senhor chegou aqui em Macatuba? Olha, eu cheguei em Macatuba em 1977. 76, 77. Não, 77. 77 para 78. Eu me formei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu fui para São Paulo fazer residência médica lá no Hospital das Clínicas, depois eu vim para Macatuba. E acontece o seguinte, eu trabalhei aqui como médico de consultório, atendendo a população em Lençóis. E nesse tempo que eu estava aqui em Macatuba, eu fiz o meu mestrado em Botucatu, depois fiz o meu doutorado e fui convidado para ir para Botucatu, porque um professor havia se aposentado, eles queriam que eu assumisse a vaga desse professor. E eu fui. Praticamente fechei meu consultório aqui e fiquei em Botucatu durante 17 anos, atuando lá como professor no serviço de cardiologia do Hospital das Clínicas da Unesp. Há 2 anos eu me aposentei em Botucatu e não estou indo mais em Botucatu. E fui convidado para assumir a direção técnica da Santa Casa do Macatuba. Estou lá dando uma mão lá para o pessoal da direção do hospital. E, além disso, eu sou ecocardiografista, né? Eu tenho um serviço de ecocardiografia em Lençóis, que é o que eu uso para o meu sustento. É lá que eu ganho dinheiro para poder tratar da minha família, que ainda está comigo, né? E além disso, eu tenho um trabalho que eu faço lá no Recanto dos Velhinhos toda quarta-feira à noite. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Tanto o trabalho que eu exerço, ou que eu exerci como professor da Unesp de Botucatu, quanto ao trabalho que eu exerço realizando o ecocardiograma em Lençóis Paulista, nada se compara ao trabalho que você fica frente a frente ou lado a lado do seu paciente. Essa é a verdadeira medicina. Então, a medicina feita com máquinas, a medicina feita à distância, nada se compara àquela medicina em que você tem uma proximidade com o paciente, que você tem uma cumplicidade com o paciente. E eu tenho falado muito numa palavra-chave, que é a compaixão. O médico tem que exercer sua profissão com compaixão. E compaixão significa o seguinte: paixão é sinônimo de dor. E com é compartilhar. Então você tem que compartilhar a dor do paciente. Se você não fizer isso, você passou a exercer medicina, pensando em dinheiro, você escolheu a profissão errada. Vai ser economista, vai montar uma empresa, mas não seja médico. Não. Então é isso aí que eu tenho pensado sobre essa profissão. Doutor João, quando eu falei que o senhor estaria aqui com a gente nessa entrevista, nesse bate-papo, uma coisa que me perguntaram, fizeram questão que eu fizesse para o senhor. O senhor fez uma escultura aqui na avenida. Todo mundo mandou perguntar se aquilo é uma homenagem à sua esposa ou foi uma questão assim de vontade de fazer alguma coisa para deixar aquilo que é muito bonito, por sinal, ali na avenida. Olha, como que o senhor vê isso? Eu vou te falar uma coisa.
eu perdi a minha mulher, já estão fazendo 6 anos já. A Sirlene, eu fui casada com ela durante quase 40 anos. Eu fui o único namorado que ela teve na vida. Eu comecei a namorar ela tinha 16 anos, eu tinha 20. E, assim, você não tem noção do que é você perder a sua companheira de tantos anos de vida, principalmente o que aconteceu comigo, que foi, assim, não tem como classificar. Ela poderia ter morrido de qualquer coisa, mas não de infarto, porque eu sou cardiologista. Então eu carrego isso nas costas e eu tenho certeza que isso nunca vai sair da minha cabeça. Esse peso que eu carrego, eu nunca vou deixar de carregar. Isso vai me acompanhar até o final da minha vida, pelo sentimento de culpa pela sua morte. De achar que eu poderia ter evitado a sua morte e não evitei. Mas estou continuando a minha vida. Consegui recompor minha vida. Eu tenho uma companheirinha que está comigo, que tem me ajudado muito, que eu acho que se não fosse ela, eu estaria na sarjeta. Eu tenho conseguido tocar a minha vida. Quanto a essa escultura, quando eu fiz, todo mundo falava, você fez uma escultura de você e da Sirlene. E por incrível que pareça, a escultura chama Reencontro. Que você está pensando em outras vidas, você reencontrar a Sirlene e tal. Assim, eu te confesso que não, que na hora que eu fiz, eu não pensei nisso. Mas depois aí você começa a pensar, fala, puxa, mas será que lá no meu subconsciente, será que não tinha alguma coisa que me empurrou para fazer isso aí, pensando nela? Eu acho que pode ser, não sei, mas não foi, inicialmente não foi esse o objetivo não, viu? Mas fico feliz de você ter gostado, de ter achado. Não, é bonita, vamos falar, uma coisa diferente, sabe? Os traços, eu faço também aqui muito artesanato. E outro dia eu parei, fiquei olhando, curva, forma, entendeu? É muito interessante. Entendeu? Você sabe que aconteceu uma coisa tão engraçada, Silvio? Um dia eu estava chegando em Macatuba, estava uma chuva, rapaz. Aí eu parei ali em frente à escultura com o meu carro e vendo aquela chuva caindo em cima delas, eu tive uma sensação tão estranha e até bonita, né? Falar, olha como elas estão lá, né? Impassíveis, sem se movimentar, sujeitas a essa chuva, e estão as duas lá, né? Então parece que elas tinham vida, eu tive essa sensação, né? Foi uma coisa muito interessante. Mas falando nessa questão da mulher, eu queria, acho que já está encerrando nosso tempo, comentar alguma coisinha sobre o infarto da mulher. Você sabe que o infarto, ele acomete mais os homens do que as mulheres. O infarto sempre foi considerado uma doença dos homens, né? Masculina. Mas acontece o seguinte, que proporcionalmente o infarto mata mais a mulher do que o homem. O que eu estou dizendo como proporcionalmente? Se você estiver numa UTI, ela incide mais nos homens, mas proporcionalmente mata mais as mulheres. Se você estiver numa UTI, 10 mulheres com infarto, e do lado da UTI, outra UTI com 10 homens com infarto, se morrer 2 homens naquela UTI masculina, morre 4 mulheres. Então, proporcionalmente, ele mata mais as mulheres do que os homens. Existe uma doença chamada síndrome do coração partido, não sei se você já ouviu falar nisso, que acomete as mulheres em uma proporção de 9:1 em relação aos homens. É um tipo de infarto em que o coração ele dilata totalmente na ponta e estreita na base. E isso tem um quadro clínico igualzinho ao quadro clínico do infarto, provoca morte quase que igual ao infarto, mas não é bem um infarto. E ele acomete a mulher quando ela passa por um estresse muito grande. É muito comum você observar a síndrome do coração partido na mulher quando ela perde um filho. O maior número de casos que tem observado é nessa situação. Quando ela perde o marido, não, acho que ela se sente até aliviada, né? É bom, né? Mas com filho aí é complicado. Doutor João, agora eu quero fazer um agradecimento especial ao senhor, porque eu passei uma fase muito difícil na minha vida. Eu estava cinza.
os olhos, com problema o senhor me deu uma carta para mim ficar internado lá em Botucatu. Então eu devo muito a Deus, em primeiro lugar, lógico, claro, e ao Senhor por ter me oferecido aquela chance, que eu me lembro quando eu conversei com o senhor falou que eu tinha aqui num hospital de alta complexidade. E eu tive sucesso. E eu lembro que o senhor foi me visitar também. Até o senhor foi lá no meio de estudantes, explicando tudo. Então eu queria pessoalmente agora agradecer muito essa atenção. Não é só para mim, não, doutor. Macatuba, quando eu falo que eu ia trazer o senhor aqui para fazer esse bate-papo, eu vejo a gratidão que esse povo tem pelo senhor. O carinho com esse povo. E quando o senhor perdeu a sua esposa, a população sentiu também grandemente isso. Então eu quero agradecer. O senhor me encaminhou, eu fiquei esperando o senhor no posto ali, no trevo. O senhor me deu a carta e eu, graças a Deus e graças ao Senhor, eu estou aqui conversando nesse bate-papo gostoso. Então eu queria agradecer a presença do Senhor aqui para encerrar, dizer que eu estou muito feliz, estou contente, eu tenho motivo para mim, assim, me sentir feliz. Então eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Ô Silvio, em primeiro lugar, você não tem que agradecer nada, quem tem que agradecer sou eu, porque você me deu essa oportunidade de fazer alguma coisa que também me deixou muito feliz. Você acha que quando eu fui te visitar lá no Hospital das Clínicas, você estava com icterícia, isso aí podia ser qualquer coisa, inclusive câncer de pâncreas, que a mortalidade é quase 100%. Que eu cheguei lá e falei, estou com pedra, vão tirar a pedra. Aquilo para mim é a maior alegria. Pois é isso aí. Engraçado, doutor, que eu estava num quarto com um rapaz de Presidente Alves, e ele estava com o mesmo problema que eu estava. O primeiro sintoma meu foi lá em Itu. Eu fui parar no hospital e aquilo me... Sabe quantas vezes aqui eu tive que correr de madrugada para Santa Casa aqui. E ele estava com o mesmo problema que eu. Ele foi lá para a cirurgia. Quando ele voltou, eu assustei. Ele levou 43 pontos. Que atravessou todo assim, o peito dele, até lá embaixo. Eu falei, Senhor, eu estou perdido aqui. Eu fiquei preocupado. Eu fui para a sala de cirurgia. Até a enfermeira falou, nossa, sua pressão está 12/8. Você está bem? Você está nervoso? Eu falei, não. Eu imaginava e eu também ia passar pelo bisturi. Mas fizeram a cirurgia, me tiraram tudo pela boca. Um vídeo, o médico lá tirou tudo pela boca. E quando eu saí da sala de cirurgia, a minha primeira preocupação que eu me recuperei tão rápido por causa da anestesia que o médico, eu me batia, que nem em Bauru, fiquei na Unimed de Bauru, eu me bato quando eu volto da anestesia. E o médico falou para mim, não, você não vai se bater comigo. E realmente eu não fiquei me batendo, agitado quando eu estava voltando. Aí a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão na barriga e a princípio eu pensei que a cirurgia não tinha sido feita. Até perguntei para a enfermeira que estava me empurrando no carrinho lá, eu perguntei, mas a minha cirurgia não foi feita? Ela falou, foi sim, foi com muito sucesso. Então, por tudo isso que eu passei, o senhor fala assim, eu conheço pessoas aqui que passou na mão do senhor, o senhor teve o senhor é uma pessoa carinhosa, o senhor ama a medicina. Eu tenho orgulho de dizer, o senhor ama a medicina, o senhor gosta da medicina, tudo que o senhor faz não é por interesse pessoal, interesse financeiro, nada disso. A gente sente na população que a população é grata ao senhor. Porque o senhor atende lá no asilo uma base de 40 pessoas, mais ou menos isso, né? Mas o senhor tem um préstimo muito grande para os macatubenses. Então, eu agradeço ao senhor pela oportunidade que a gente está tendo aqui, né? Nesse bate-papo. A gente conheceu mais sobre essa doença terrível e eu queria agradecer ao senhor. Ô Silvio, eu que agradeço, viu, a oportunidade que você me deu de vir aqui falar sobre o infarto, viu? E eu fico muito feliz que você está bem, fazendo esse trabalho bacana, maravilhoso, de informe à população. Isso é muito bom, isso é um trabalho assim que é altamente benéfico.
a gente sabe o seguinte, pode ser que às vezes com esse bate-papo nosso aqui, a gente consiga salvar uma vida. E tem um ditado que diz o seguinte, quando salvamos uma vida, nós salvamos o mundo. Então, isso é muito interessante, é muito bom, e parabéns mesmo por esse trabalho, viu? E eu queria, para finalizar, agradecer a vocês, viu, pelo carinho com que me receberam aqui, agradecer a quem assistiu esse vídeo, e tudo que foi falado aqui foi falado com muita simplicidade, com muita, procurando fazer com que o entendimento fosse bom. E, mais uma vez, muito obrigado, meus. Que Deus ajude a todos nós. Então, amigo do canal Varal, entre lá no YouTube, digite @canal Varal, clique em inscrever-se, dá um like lá, depois você bate em cima da bolinha amarela. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.